porque não teve a discussão necessária, o debate necessário, a competência necessária, que é mais fácil proibir do que acertar numa regulamentação. E aí a solução passa a ser prejudicar todo o mercado. Então, estou muito atento a essa discussão. Acredito que a gente tem que avançar. Se você for pegar a proibição dos bingos no Brasil, foi em 2023, foi com o presidente Lula. O presidente Lula já fez uma fala pública que pensa, já tem em proibir por causa do consumo da população utilizando a questão dos jogos online. E a gente tem que ter um pacto da indústria com os brasileiros, com a regulamentação digna, justa, para que a gente possa ter a continuidade desse segmento no país. Eu quero fazer um complemento rápido à fala do deputado, porque quando você fala de pirataria, eu só queria, eu percebo que se trata de, você fala de pirataria de sites que, na verdade, não são da indústria, são piratas, são sites falsos, são pessoas que não entregam, é isso? Né? São um verdadeiro estelionato. É isso mesmo. Sim, esse tipo de ação, pirataria, como se tem na indústria do cigarro e tudo mais, né? Agora na nossa também. É roubo, né? É roubo, entre aspas, na verdade é estelionato. Eles montam uma entrega numa plataforma que recebe recursos, não entrega prêmio, enfim, fica à margem mesmo da regulação, da atividade regulatória. Eu queria só fazer um complemento. Influenciador, de uma forma geral, dependendo da forma que foi encarada, estou falando tecnicamente isso, dentro da juridicidade, dentro da atividade criminosa, ela pode ser enquadrada, sim, como partícipe, principalmente ela receber recursos desse tipo de atividade de estelionato. A nossa legislação posta já permite que isso ocorra. Por outro lado, o deputado, nós inovamos mais uma vez agora, protocolamos um projeto de lei, criminalizando o método de pagamento que enviar recursos para o exterior para sites de aposta que não tem outorga, que a única forma de você impedir que haja plataformas offshore que não entregam, que não tem a cara, que não tem o CNPJ no Brasil, e mais, colocamos um parágrafo específico, deputado, quando você fala para eles criminalizando a conduta do influenciador digital que promove site ilegal no Brasil. Esse foi talvez, mais uma vez, poucas pessoas conseguem entender a dinâmica da realidade das apostas e das suas plataformas. A gente debate isso bastante, sim, entre o deputado. É ruim, talvez seja pernicioso, mas é muito pior não ter uma cara de um CNPJ, uma pessoa que esteja no Brasil, para talvez ir atrás se ele estiver errando. Você tem a quem cobrar, você tem como caçar essa outorga. E a lei, infelizmente, não previu algo mais duro para que esses sites operem no Brasil. A outorga é duríssima, né? Preenchendo pelo menos a da União. Ela necessita de uma gama de documentos, de certificações, declarações, são 10 anexos só de declaração de idoneidade, enfim, um arcabouço duríssimo, mas qual é a sanção? Qual é o preceito sancionatório para a empresa que tentar operar offshore? Qual seria essa punição? Né? Tirar do ar não dá certo. Tirar do ar não dá certo, porque ele vai lá, monta um novo www. não sei o que, lá em Curaçao, e acabou. Vai ficar aquela guerra de gato e rato, a plataforma está lá, as pessoas estão depositando, enfim. Essa foi a ideia do deputado. Ele entendeu todo o arcabouço procedimental do jogo, de como o cidadão vai lá e deposita, mas ele deposita em quê? Recolhe tributo, não recolhe? Quais são os direitos consumeristas que estão sendo respeitados aí nessa relação, nessa publicidade? O deputado nos dá essa diretriz, se preocupar em cada ponto da juridicidade que envolve esse tipo de plataforma no Brasil. Talvez seja pior, e aí é uma opinião, uma visão ainda, e está se consolidando, a gente entendendo todo o arcabouço sistêmico, difícil, costumo dizer que a atividade do jogo ele passa por todos os segmentos do direito, tá? Desde o empresarial ao direito consumerista. E quem não entende de jogo, quem não sabe a diferença entre um blackjack e um baccarat,
não sabe se existe o jogo com aposta com poker em que ele joga contra outras pessoas, ele joga contra, não sabe a diferença do jogo bancário para um jogo rateado, mas uma crítica à legislação chamada tudo de loteria em regra, é um jogo rateado chamado tudo de jogo bancário, misturaram tudo na legislação, mas não foi por falta de sugestão do deputado, a gente falava, né, deputado? Mas... grande desafio, primeiro é a gente traduzir, né, esse mercado para a legislação brasileira. Eu tive muitas críticas à aprovação do projeto que regulamenta. Eu destaquei uma emenda na época falando dos vulneráveis que não poderiam ter ali a opção de aderir a um jogo, porque se o cara recebe um benefício do governo porque ele está na pobreza, ele não pode usar esse benefício que é dado pelo governo para jogar. Foi ali, na época, os deputados votaram contra a minha emenda, existia uma pressão, um lobby muito forte na Câmara dos Deputados sobre a matéria, e isso tem se tornado um grande transtorno, porque a gente viveu esse momento na regulamentação das criptomoedas, das plataformas de fora, que operam no Brasil, não recolhem o imposto, e leva as nossas riquezas e lesa a população brasileira. A gente enxergando já isso, já veio para as BEDs, para a gente poder ter um regramento melhor, uma legislação que não permitiria, né, você fazer o uso de uma plataforma fora do país, uma plataforma offshore, para você poder jogar e ali levar suas riquezas, mas sim também para que tivesse uma legislação que não transformasse essa população vulnerável numa população totalmente viciada nas plataformas online. Esse é um desafio da atualidade. A gente tem hoje facilidade em se viciar. Você vê que o telefone celular, da mesma maneira que ele é a grande evolução, mas é um grande vilão também desse tempo. Pessoas não conseguem mais se desligar, não conseguem ter uma noite de sono, não conseguem mais andar sem o seu telefone celular, não conseguem mais ficar tanto distante de uma tela. E isso faz parte do nosso dia a dia. Sempre a gente procura, em qualquer legislação, usar o equilíbrio. Eu sei da importância desse segmento, o que ele representa e como ele é importante, mas sempre para a gente ter ele sadio, a gente tem que cuidar da regulamentação eficaz, que funciona, que entrega na ponta, que proíba os aventureiros, que proíba quem quer explorar fora e que proíba pessoas que acham que nesse Brasil é um grande parque de diversão, não tem regra e você pode fazer tudo. A gente tem um desafio pela frente, isso não está ainda com a legislação robusta, a legislação nova. Eu sou favorável que a gente possa rediscutir, porque uma coisa é quando você vai lá em 2023 e aprova uma legislação para regulamentar as apostas esportivas por cota fixa. Isso é uma coisa. Uma coisa é quando eu libero você utilizar um cassino online. Muda totalmente do conceito principal do que eu tinha em 2023. Uma coisa é quando eu pego esse cassino online e vou para uma camisa de um jogador de futebol. Ou para um jovem de 12, 13 anos utilizar e fazer a propaganda porque ele tem 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, ele utiliza para essas pessoas todas usar no Tigrinho. Se você for na sala de aula hoje, com adolescentes de 14 anos, eles utilizam e jogam no Tigrinho através do Pix, que ele vai dar para ele comprar merenda, ele tenta multiplicar no joguinho. É isso que a gente tem que discutir. É esse problema que a gente está enfrentando na atualidade. E é esse regramento que a gente tem que ter a clareza do que a gente vai aprovar, fazer e como a gente vai tornar esse ambiente seguro, jurídico, que tanto o mercado precisa. Claro, frear na minha porta para os 71 de plantão que ficam rondando e aproveitando da ingenuidade do povo brasileiro e da falta de legislação para aplicar golpe. Tira o dinheiro do cara aqui, não entrega o prêmio e leva embora. Isso tem várias plataformas e que tiveram diversos influentes levando a população brasileira. A única coisa que eu
Ricardo, penso sobre quando eu vejo a regulamentação que se aproxima, eu sinto carência de duas coisas, confesso para vocês dois, deputado e o Braulio. Eu sinto carência um pouco numa parte técnica mais eficiente. O próprio Braulio falou aí de terem classificado como loteria de cota fixa, eu também critico isso. Então eu acho que o tema poderia ser aproximado, vamos dizer assim, com muito mais conhecimento técnico, e não foi, e eu não vejo muito fomento. A gente não se conhece, vocês conhecem mais o Vitoldo, mas nós somos profissionais com certa experiência na indústria. Eu, por exemplo, eu vi a regulamentação dos outros países. Eu atendia os mercados da Colômbia, do México, dos Estados Unidos, no momento pré-regulamentação e pós-regulamentação, e a empresa que eu trabalhava, a Sport Radar, a empresa suíça, eu cuidava do serviço de integridade deles aqui por muito tempo, então eu tinha um pé bem fincado num dos grandes problemas que a regulamentação traz no jogo, né, aos olhos da opinião pública, que é essa questão da manipulação de resultado. E eu via como se tratava isso nas regulamentações desses países que vieram. Mas uma coisa que é notória em países, inclusive desenvolvidos, quando não teve o fomento, não deu certo. E foi tudo reestruturado em 1 ou 2 anos depois. Então eu temo que o Brasil, preocupado nas duas frentes que eu vejo o governo falar, de certa forma, que é a outorga complicada para tudo ser feito estruturalmente e evitar offshore, e na proteção do mercado para não ter problema, eu não ouço falar do fomento. E quando acontece isso, as licenças são devolvidas em 1 ano, os operadores desanimam, mais fortes ou menos fortes. A gente tem um mercado fabuloso no Brasil, isso é inegável. Eu acho isso muito mais difícil de acontecer aqui do que em outros países, porque é muita gente conectada, é um mercado consumidor muito bom, mas esse é o grande medo que eu tenho. Então, eu sinto falta. Se a gente, por exemplo, vou citar um exemplo do que me fez falar isso. Quando o deputado conta que a gente não é isso que a gente deseja, que o pessoal deixe de comprar arroz para comprar jogo, eu já faço uma outra pergunta. É isso que realmente está acontecendo? Porque não dá para fazer essa medição. E eu sinto dificuldade em ler o que se publica sobre o que está acontecendo nos mercados consumidores em função do jogo e fazer essa afirmação direta, porque você tem que ser técnico e aí envolver todo tipo de jogo, até aqueles que já eram oferecidos há muito tempo, porque tecnicamente todos eles vendem uma chance. Então, é só isso que eu penso quando eu me aproximo do que eu vejo na legislação. Eu vejo pouco fomento e eu me preocupo em isso causar um problema para quem vem operar, e eu ouço muito sobre dificuldade de entrada, para entrar só quem está estruturado e não as offshores, e como vai ser o controle fiscal. Mas eu não ouço falar muito do fomento. Eu acho até que a nossa carga de outorga é uma das maiores que existem, a tributária nem se fala, e se a gente começar a partir só pela parte da arrecadação e controle, a gente mata o fomento e a indústria acaba indo embora, entendeu? Essa é uma preocupação latente do setor. Depois eu falo sobre outras coisas, tá? O que eu quero é que a gente bata papo, então deixei só esse ponto de vista sobre a fala para comentar aqui para o nosso grupo, vamos dizer assim. Posso completar, Ricardo, antes do deputado entrar? O deputado toca num ponto, Ricardo, que eu acho importante, porque eu já vi isso acontecendo, que é o seguinte: eu também acho, tá, que não é isso que está acontecendo, tá? Da questão do Bolsa Família e tal, eu também acho que não é o que está acontecendo, mas a grande questão é a seguinte: é que se a gente não deixar o debate acontecer para que possa ficar, através do debate, demonstrado que não é isso que está acontecendo, a chance de alguém pegar e cortar a regulamentação afirmando que é isso que está acontecendo, quando na verdade não está, é enorme. Entende? Eu acho que essa talvez, o deputado vai falar com as próprias palavras, mas eu acho que talvez esse seja um ponto de atenção. Se a gente simplesmente diz, não é isso que está acontecendo, e fecha o debate, cara, amanhã uma maioria circunstancial dentro da casa não mete uma proibição lá, muda um negócio qualquer, muda uma lei e foi. Ou muda o governo, muda um presidente, muda um ministro, alguém enfia uma portaria qualquer goela abaixo, um decreto goela abaixo, uma medida provisória goela abaixo,
Entendeu? Quer dizer, o debate eu acho importantíssimo. Até porque, de novo, eu acho que se deixar a gente debater, a gente consegue provar que não é isso que está acontecendo. Esses números não são precisos, né? Vou deixar aí o deputado falar. Oi, Vitoldo, Ricardo, Alessandro. Deixa eu simplificar isso de uma forma bem clara e bem objetiva. O mercado, para se estabelecer, ele tem que ter a segurança necessária. As narrativas são colocadas. E aí eu vou muito preciso. O usuário de Bolsa Família e qualquer programa de benefício, ele está jogando no Brasil? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer ao segmento. Esse usuário está jogando? Me responda isso que vocês estão no segmento. Vamos lá, Alessandro, que é um... Bom, ele está jogando, ele está fumando, ele bebe cerveja, ele come carne, ele come e consome açúcar, ele provavelmente também consome pornografia. Então, todos os assuntos e matérias que a gente acha, eu, pelo menos, na minha opinião, são assuntos delicados, todos esses, álcool, tabaco, jogo e tal, ele tem acesso hoje. Só vai parar se tiver aquele negócio do Drex lá, aí eu acho que consegue abolir. Mas ele pode estar jogando, porque não tem um controle, o Brasil não permite isso. O site está fora, não tem nem como cobrar o cara. Mas dando agora a possibilidade desse site estar no Brasil, operando aqui no país, aqui não, aí no país, aí a gente tem uma possibilidade de controle. Eu acho que esse controle vai acontecer. E esse controle vai ser rigoroso demais. Só que, infelizmente, até agora, foi essa coisa toda deslavada, né? Do jeito que está sendo. Mas ele está jogando. Ele está Deputado, jogando e consumindo outras coisas.